Olá pessoal, me chamo Mariana Carta Preta, sou nutricionista e coordeno a pós-graduação de terapia alimentar da Nutmed. Eu tenho visto muitas pessoas confundindo as definições que hoje a gente tem por um tema tão falado que é a seletividade alimentar. Então eu acho que é importante nesse vídeo a gente pontuar o que é o que, né? Primeiro a gente precisa entender que seletividade alimentar é quando existe um fracasso na necessidade de suprir as demandas nutricionais de algum indivíduo e esse indivíduo começa a evitar determinados alimentos. A partir do momento em que ele começa a excluir categorias inteiras, ele exclui o grupo das frutas, ele exclui o grupo dos legumes, ele exclui o grupo das proteínas, ou ele exclui alimentos crocantes, ou ele exclui alimentos macios. Quando existe uma exclusão de grupos inteiros com características similares, sejam nutricionais ou de textura, por exemplo, e existem alguns movimentos de fuga desse alimento, uma recusa muito grande, uma fuga, um medo, aí a gente já está falando de um quadro de dificuldade alimentar. Quando esses casos de seletividade alimentar e de dificuldade alimentar começarem a trazer consequências, que consequências são essas? Perda de peso, não ganho de altura esperado, dependência de suplementos nutricionais, comprometimento psicossocial, o indivíduo, por exemplo, deixa de ir numa festa porque ele não sabe o alimento que vai ter ali. O indivíduo só come num determinado lugar, o indivíduo começa a ter realmente comprometimentos, prejuízos psicossociais. A gente já está falando de uma outra história, que a gente vai estar falando de um transtorno alimentar, que é o famoso transtorno alimentar restritivo evitativo. Importante a gente ressaltar que transtorno alimentar restritivo evitativo, TARI, não é sinônimo de seletividade no neurodivergente. São coisas distintas. Seletividade é evitação alimentar, mas a seletividade ela não traz consequências nutricionais. A partir do momento em que a gente tem consequências, a gente já está falando de um transtorno alimentar descrito no DSM-5 há mais de 10 anos. Um ponto importante também com relação a isso. Não podemos confundir TARI com outro transtorno alimentar, que é a anorexia nervosa. O que é um grande diagnóstico diferencial do TARI? No TARI não existe preocupação com a forma corporal. Não existe distorção de imagem corporal, muito pelo contrário. Muitos indivíduos se reconhecem magros por não conseguirem se alimentar, tá certo? Mais recentemente, houve uma tentativa de consenso, a gente pode dizer assim, para juntar alguns desses componentes, onde a gente tem evitação com consequências, mas fala-se em tempo. É a primeira vez que alguma dessas tentativas de definição se fala em tempo. Então ele fala se essas evitações alimentares se mantiverem por determinado período de tempo, esse paciente pode estar, e aí especificamente o paciente pediátrico, ele pode estar abrindo um quadro chamado de distúrbio alimentar pediátrico, ou DAP. Então, eu sei que são muitas letrinhas, né? E aí a gente acaba meio que ficando confuso nessa sopa de letrinhas, mas em linhas gerais, seletividade e dificuldade alimentar não trazem consequências nutricionais. Quando traz consequências nutricionais, a gente está falando ou de distúrbio alimentar pediátrico ou de transtorno alimentar restritivo evitativo. Lembrando que o distúrbio alimentar pediátrico é um consenso muito mais recente, é uma definição muito mais recente do que o do TARI, e ele traz consigo um período de tempo específico, tá certo? Bom, espero que tenha ficado um pouco mais claro essas definições. Isso é importante para a gente poder entender, conversar e discutir sobre o assunto, e eu aguardo vocês na nossa pós-graduação da Nutmed, porque não só esse, como tantos outros assuntos vão ser discutidos de forma exaustiva para você sair da nossa pós-graduação muito segura em fazer terapia alimentar. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.